Olá, meu nome é Diego Pacheco, sou doutorando em produção vegetal pela UFVJM. Essa apresentação é referente a uma atividade da disciplina Geoprocessamento Aplicado à Análise Ambiental, ministrada pelo professor André Medeiros. Bom, essa atividade ela tem como apresentar o objetivo, metodologia e técnicas de geoprocessamento no qual irei utilizar na minha pesquisa de doutorado. A minha pesquisa de doutorado ela tem como título provisório Caracterização espaço-temporal da seca na microrregião de Diamantina, Minas Gerais, e seus impactos na produtividade do milho no período de 1992 a 2022. Bom, a seca ela representa um déficit de precipitação além das médias normais esperadas ou apropriadas climatologicamente. A caracterização da seca ela permite analisar o comportamento da seca em relação ao tempo e ao espaço, uma vez que a ausência ou frequência das chuvas são responsáveis pelo desempenho da agricultura. Permite que a caracterização dos eventos de seca, quanto à severidade, duração e distribuição espacial. Permite também auxiliar no planejamento e minimizar seus impactos sobre a agricultura. O objetivo geral do estudo é avaliar o desempenho dos diferentes índices de seca, sendo eles o PDSI, SPI, NDWI, VCI, na microrregião de Diamantina, Minas Gerais, no período de 1992 a 2022, no intuito de verificar o melhor índice que caracteriza a seca e seus impactos na produtividade da cultura do milho na região. Bom, a área de estudo é a microrregião de Diamantina, localizada no estado de Minas Gerais, na região do Vale do Jequitinhonha. Essa microrregião ela possui uma população de 84.446 habitantes. Sua área territorial é composta por 7.367 km². Tem uma densidade de 11,5 habitantes por quilômetro quadrado. Já a altitude média da região é de 981 metros, a temperatura de 20 graus e a precipitação média de 1.330 milímetros. Bom, a microrregião é composta por 8 municípios, sendo eles Couto Magalhães de Minas, Diamantina, Datas, Felício dos Santos, Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves. Esse é um mapa de localização da microrregião, em destaque na cor laranja, os municípios que compõem a microrregião, e na cor cinza, os municípios que fazem limites com essa microrregião. Então, essa é a área de estudo. Já as fontes de dados serão provenientes de diferentes fontes. Os dados meteorológicos referente aos índices PDSI e o SPI será através do site da Agência Nacional de Águas, o site da ANA, o IMET, e também poderá ser obtido através do site da NASA, o PAU-NASA, que fornece dados meteorológicos via produtos do sensor remoto orbital. Já os índices via sensoriamento remoto, o NDWI e o VCI, será obtido através do sensor MODIS, provenientes do produto do NDVI. Os dados agrícolas da cultura do milho será através do IBGE, na página Produção Agrícola Municipal, no qual será obtido dados referentes à área plantada, à área colhida e quantidade produzida da cultura de milho. Agora eu vou falar um pouco sobre os índices que será utilizado na pesquisa, que é o SPI, que é o Índice de Precipitação Padronizado, é um dos principais índices utilizados na literatura para caracterização da seca. Ele foi desenvolvido por McQueen e seus colaboradores no ano de 1993
e possibilita estabelecer a intensidade das secas em diferentes escalas temporais, que vai de mensal até 24 meses. Ele é obtido pela diferença entre a precipitação observada e a média dividida pelo desvio padrão. Então esse é um quadro que mostra aí a caracterização da seca por meio do índice de precipitação padronizado, o SPI. Então ele é quantificado, né? O seu valor ele vai de maior ou igual a 2 até menor ou igual a menos 2. E é classificado de extremamente úmido até extremamente seco. O outro índice é o índice de severidade de seca de Palmer. Ele foi desenvolvido por Palmer no ano de 1965, tem como objetivo de identificar e estimar a severidade da seca, disponibilizando valores padronizados das condições de umidade do solo. Então ele é um pouco mais complexo do que o SPI, né, que utiliza somente dados de precipitação. Esse índice de Palmer ele baseia-se em dados referentes ao balanço hídrico e umidade do solo. E ele é classificado, né, da seguinte forma. Os valores variam de maior ou igual a 4 a menor ou igual a menos 4. E é classificado de extremamente úmido até seca extrema. Esse PDSI também é um dos principais índices utilizados na caracterização da seca. Já os índices via sensoriamento remoto, nós temos o índice da diferença normalizada de água, o NDWI, né? Ele possui imagens do sensor MODIS, produtos derivados do NDVI, e mede o teor da umidade da vegetação, sendo calculado pela refletância do infravermelho próximo e infravermelho médio. Esta é a fórmula do NDWI. O outro índice é o índice de condição da vegetação, o VCI, também obtido via imagem do sensor MODIS. Ele representa o percentual de NDVI em relação à sua máxima amplitude em escala local. O emprego do VCI para o monitoramento de secas está que o vigor vegetativo ele é afetado pela variação climática, sendo calculado pela diferença entre o máximo e mínimo NDVI registrado. Abaixo segue a fórmula do cálculo do índice VCI. Para o modelo, esse é um exemplo de mapa de caracterização da seca, adotando aí o índice VCI. Esse é um modelo obtido através de um artigo científico do autor Moreira e seus colaboradores no ano de 2015. Então é para vocês verem como é feito um mapa de caracterização, o resultado final obtido através desse índice é a caracterização da seca ali na região do norte do estado de Minas Gerais, que vai de extremamente seco, na tonalidade vermelho mais escura, e até as condições ótimas no tom de verde mais claro. Então esse é o modelo, utilizando o índice de vegetação, o índice de seca pelo VCI. Já as técnicas de geoprocessamento adotadas é a interpolação espacial de dados. Ela é obtida utilizando o ambiente SIG, geoestatística e geoprocessamento. O SIG, Sistema de Informação Geográfica, ele é composto por técnicas computacionais através de dados, regras, os métodos, a metodologia, as aplicações. As pessoas, os profissionais que irão manusear o equipamento e fazer as análises, e os softwares utilizados, os programas que são utilizados para fazer os processamentos dos dados. E os programas há diversos aí, e como exemplo nós temos o ArcGIS, o QGIS, o Spring e o Idris. Sendo o ArcGIS e o QGIS os mais utilizados e os mais populares no momento. A parte geoestatística,
será utilizado por método de interpolação. Há diferentes métodos de interpolação, né, cada um com suas especialidades, como ponderação pelo inverso da distância, o IDW, o splines e o método de krigagem. Para fazer a análise da correlação, né, para fazer a análise aí da correlação entre os índices, será adotado o teste de correlação de Pearson, que analisa o grau de correlação entre duas variáveis quantitativas, e através desse teste será possível também analisar o desempenho desses diferentes índices de seca. Bom, dando destaque aqui pelo método de interpolação, né, um dos mais utilizados é o IDW. Ele baseia na distância ponderada de um ponto amostral. Esse índice ele tem como pressuposto que pontos desconhecidos eles tendem a ter valores semelhantes àqueles pontos conhecidos. Então, quanto maior for o coeficiente de ponderação, o valor do ponto desconhecido será mais próximo ao valor dos pontos vizinhos observados. Então, eles adotam o critério ali de vizinhança, ou vizinho mais próximo. Bom, e o que é essa interpolação, né? Essa técnica de geoprocessamento, a interpolação de dados espaciais, ela é um método que utiliza pontos vetoriais com valores conhecidos para estimar valores locais desconhecidos, cobrindo a superfície de toda a área de estudo. O resultado da interpolação ela gera uma camada raster, semelhante a esta imagem aqui. Então, é uma área de estudo onde contém pontos referentes às estações meteorológicas, onde terá os dados meteorológicos, e através da técnica de geoprocessamento, na interpolação, será gerado uma superfície raster interpolada, assim como nessas imagens aí, como exemplo. E assim terá um mapa de caracterização da seca com o resultado de estudo. Bom, pessoal, essa é a apresentação. Muito obrigado, forte abraço a todos.